Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês um seminário sobre sensação térmica. A escolha desse tema foi porque juntava um pouco sobre alguns conceitos físicos com alguns conceitos biológicos, né? Então, porque eu sou da área da radiologia. Então, eu trouxe para vocês aí eu vou explicar um pouquinho sobre a sensação térmica no nosso corpo, como a gente calcula, como os meteorologistas eles calculam aquela sensação térmica que diz no jornal. Então, eu vou trazer algumas curiosidades para vocês. Primeiramente, vamos relembrar um pouquinho sobre esse conceito de calor e temperatura. A gente já viu isso em algumas aulas anteriores, porém é sempre bom frisar essa diferença, né? Que a temperatura ela é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, né? Das partículas que estão no ambiente. E o calor, ele é a energia trocada entre esses corpos quando eles estão em temperaturas diferentes, né? Quando eles são colocados em contato. Aqui, nesse slide, eu vou apresentar como é a nossa percepção, como o nosso corpo entende a temperatura, né? Essa diferença de temperatura. Então, existem termorreceptores, além das terminações nervosas, que eles são estimulados e eles enviam a informação para o cérebro, que interpreta isso como frio e calor. Esses receptores eles são bem adaptáveis. Então, por exemplo, se você inicialmente entra em um ambiente onde está muito quente, você sente essa diferença de temperatura. Aos poucos você vai se acostumando. Então, isso também explica o porquê que algumas pessoas têm mais tolerância a frio ou calor, dependendo do lugar onde elas vivem. Então, essas graduações térmicas que a gente sente vai do frio congelante até o muito quente. Muitas vezes essa percepção de temperatura, esses termorreceptores eles vão estar interligados com receptores de dor. Então, se você, se tiver muito frio, você também pode sentir dor, e se tiver muito calor, etc. Então, como funcionam esses termorreceptores, né? Existem 4 tipos de fibras que se envolvem ali na sensação térmica. E aí, cada uma delas é estimulada conforme a exposição da temperatura, uma temperatura específica. E ela pode se sobrepor uma a outra. Então, não necessariamente você vai pular de um termorreceptor para o outro na mudança, exatamente 40 graus. Então, vai ter essa mudança ali de termorreceptores. Não, às vezes eles são ativados simultaneamente. Então, temos ali a dor de frio, que são temperaturas abaixo de 5 graus Celsius. Então, por exemplo, quando você coloca a mão no gelo, você sente uma dor, né? Causada pelo estímulo do frio. Aí o frio, que são estimulados a partir dos 10 graus Celsius e eles reduzem esse estímulo até 40 graus Celsius. Então, eu vou explicar, daqui a pouco eu vou mostrar, no próximo slide tem um gráfico, e daí eu explico mais ou menos como funciona isso. O calor também, né? Ele é estimulado a partir de 30 graus Celsius e ele reduz o estímulo até 50 graus Celsius. E a dor do calor é a partir dos 45 graus Celsius. Aí, a partir dessa temperatura, você já tem a percepção de dor, né? Que é a sensação de queimar. Aqui eu trouxe um gráfico de como mais ou menos funciona esses impulsos dos receptores com a temperatura. Então, a temperaturas aqui com menos de 5 graus Celsius, você sente dor de frio. Esse receptor ele é estimulado muito rápido. E aí, conforme vai aumentando a temperatura, esse estímulo ele vai diminuindo. E aí, aos poucos, em contrapondo, você vai vendo que vai aumentando a recepção, a percepção do frio. E assim por diante. Então, veja que conforme vai decaindo esse estímulo para o frio, vai aumentando o estímulo do calor. Então, em determinados momentos, eles se sobrepõem até eles alcançarem ali, né, o ápice, que é até onde esse termorreceptor, a temperatura máxima que ele consegue responder.
Aqui eu trouxe numa escala microscópica como funciona, quais são esses termorreceptores, né? Esses receptores de tato, aqui tem algumas outras. Tá bem difícil de enxergar essa imagem, mas eu vou explicar para vocês. Essa primeira imagem aqui é um receptor de tato, então é tudo que a gente sente encostar e tudo mais. Aqui é a percepção de pressão, então quando você é empurrado, né, com alguma coisa. Essas aqui são terminações nervosas para recepção de dor. Mas o que realmente importa pra gente são esses dois últimos aqui, né? Que são os receptores de frio e os receptores de calor. Como que aqui eu trouxe para vocês uma estrutura cristalina de como funcionam essa proteína que fica nesses termorreceptores. Aqui já num nível nanomolecular. Perceba que nessa proteína ela tem ganchinhos, né? E é através desses ganchinhos que, numa espécie de sistema de chave e fechadura, que você então tenha o impulso nervoso para classificar aquela temperatura como quente ou fria. E aí, por conta disso, levanta-se a dúvida: por que as balas de menta dão uma sensação de frio se elas estão na temperatura ambiente? Então, o que acontece? Esses termorreceptores eles são revestidos de proteínas que são sensíveis ao frio e ao calor. Quando a gente chupa uma bala de menta, um house e tudo mais, o que acontece? Existe uma substância na bala chamada mentol que ela engana esses termorreceptores. Como que ela faz isso? Viram no slide anterior que eu falei o esquema de chave e fechadura, né? O mentol ele se encaixa muito, né? Ele tem um encaixe muito parecido com o encaixe presente nas proteínas desses termorreceptores, dos termorreceptores de frio. Então, por conta disso, ele acaba dando essa sensação, né? Então, por exemplo, no truque da bala, se você chupa uma bala de menta e aí você toma uma água que está ali na temperatura ambiente, por volta ali de, vamos supor, 26 graus, e aí quando você bebe a água, você tem a sensação de que a água ela está mais gelada do que ela realmente está, né? Então, porque ele engana. Então, ele abaixa, entre aspas, ali a temperatura, né? Para o seu corpo, a água vai estar cerca de 10 graus abaixo. Então, você não vai sentir que a água está quente a 26 graus, você vai sentir que ela está mais fria. Então, é mais ou menos isso. E aí, o outro fator é que o mentol ele aumenta a resposta do neurônio receptor do frio. Então, na presença do mentol, esses neurônios eles provocam correntes elétricas, só que tem uma situação. Eles só funcionam até 30 graus Celsius. Então, se a sua água, a hora que você for fazer o truquezinho da água gelada, se a sua água tiver a mais de 30 graus Celsius, aí não vai funcionar. Então, tem aí essa diferenciação de temperatura. A sensação térmica definida na meteorologia. Então, por definição física, a sensação térmica se trata da percepção do ar, que o que pode ser diferente da temperatura ambiente. Isso porque existem fatores que interferem nessa sensação da temperatura. Então, a umidade relativa do ar, a densidade atmosférica, a velocidade da propagação do vento. E por que tudo isso? Porque essas coisas aí, elas interferem na troca de calor entre o ambiente e o nosso corpo. Então, por exemplo, a densidade atmosférica, ela interfere porque quanto mais partículas, maior a transferência de calor. Então, isso é uma coisa que pode modificar a sensação. A propagação do vento, ele diminui a temperatura ambiente, porque ele aumenta a frequência de troca de calor. Então, quanto mais vento estiver circulando,
mais você troca calor com o ambiente. Então, é o mesmo esquema ali do ventilador, porque como que o ventilador funciona? Esse vento gerado mesmo ele estando na temperatura ambiente, então, né, o vento do ventilador, mesmo assim, isso faz com que o nosso corpo troque constantemente mais calor ali com o ambiente, por conta ali da convecção. E a umidade relativa do ar, ela aumenta a sensação de temperatura, porque o ar é muito mais isolante térmico do que a água. Então, opa. E aí a questão é, como que os meteorologistas eles calculam essa sensação térmica? Então, é um índice, essa sensação térmica é um índice inventado pelo australiano Robert Stedman em 1984. E ele leva 4 fatores ambientais: temperatura, vento, umidade relativa do ar e a radiação solar. A fórmula é essa aqui que eu coloquei para vocês, onde T é a sensação térmica, T é a temperatura do ambiente, né, calculada no termômetro. Esse PV é a pressão do vapor d'água e esse WS é a velocidade do vento. A pressão do vapor d'água é dada por essa fórmula, onde o R é a umidade relativa do ar em porcentagem, tá? Por isso que é umidade relativa. E é isso, aqui eu coloquei algumas referências para vocês. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar no Moodle ou no grupo da sala. É isso, obrigada.